Antes de chamar o pessoal para o painel, eu queria mostrar 4 slides para vocês aqui entenderem um pouco de contexto sobre investimentos em Energy Techs, assim. Então, aqui também dados da Distrito, ali com o Jean ali antes. A Distrito me mandou esses dados ontem atualizados, então a curva à esquerda são os investimentos totais de capital de risco no Brasil em startups no país, né? Então, esse investimento cresceu bastante até 2021 e caiu em 2022. Acho que a gente vai falar um pouquinho do porquê que esses investimentos caíram um pouquinho. Naturalmente, né, 2022 é o year to date, né, então é o janeiro até agora. E aqui do lado de cá, os investimentos em startups de energia. Então, a gente tem um fenômeno parecido, né, de crescimento, mas a gente continuou crescendo em 2022 num ritmo bem mais acelerado, naturalmente com valores bem menores, né? Então, quando a gente fala de investimento de Energy Techs versus investimentos totais, a gente está falando de uma alocação de capital de risco de apenas 1,5%. Então, cara, ainda é uma tese muito nova, pouca gente olha para essa tese, e é por isso, inclusive, que a gente está fazendo esse evento aqui, para mostrar o porquê que essa tese é tão importante. Por outro lado, né, apesar de ser apenas 1,5% do capital de risco alocado no Brasil, quando a gente analisa essa queda, né, a gente viu uma queda de 60% de 2022 year to date versus 2021 total. Então, o investimento caiu bastante de um ano para o outro, mas quando a gente olha startups de energia, esse investimento mais que dobrou, né, ele triplicou, na verdade. Então, a gente está falando de um crescimento de 230%, 3 vezes mais capital investido em startups. Então, está tendo um olhar maior para a energia? É uma boa pergunta. Só que aí, quando você vai ver quem captou dinheiro, a gente vai falar de 5 startups. Então, 92% de todo o capital de risco investido nos últimos 5 anos no Brasil veio para essas 5 startups. Tem um baita orgulho de estar aqui, todas as startups estão aqui, né? Então, que bom que a gente está conectado. A única que não falou aqui, mas está aí também, não está? O pessoal da Nextron? Acabaram de ir embora. Puta, mas estavam aí. Então, a gente tem um crescimento muito grande na captura desse investimento nessas startups, principalmente puxado por Origo e Solfácil, que estão tendo um crescimento bem exponencial e os cheques maiores vão para eles. Naturalmente, a captura da Origo e Solfácil vai acabar sendo aí, sei lá, uns 80, 85% do valor total. Tá? Então, é um mercado muito inicial, mas que, acho que o último slide aqui que é interessante, mas que teses estão ficando sólidas, e mais sólidas do que muitas outras teses de mercado. Então, a gente está tendo um amadurecimento da indústria de venture capital, entendendo essa indústria, demorou muito tempo, porque é uma indústria regulada, tem que estudar mesmo, aprofundar, e a gente vê um cheque crescente de forma consistente para essas startups. Então, quando a gente olha de 2018 até hoje, o cheque percentual ali aumenta, o ticket médio aumenta significativamente, né? Então, a gente teve rodadas ali de $200 mil, $500 mil, depois $5 milhões, agora, em média, as rodadas são $16 milhões. Então, cara, tem um olhar cada vez maior para essa tese, mas ainda é uma tese muito inicial. Quando a gente fala de número de deals, eu não vou lembrar agora, eu devia ter botado, né? Mas a gente está falando de pouquíssimos deals, assim, coisa de 50 deals, sabe? E quando a gente fala de número de deals total, eu vou perguntar para o menino que eu não sei, mas deve ser muito mais, né? Então, é uma captura em disparo de rodadas muito pequena também. Para debater um pouco isso, então, para debater quais são as oportunidades e riscos, né? Por que essa indústria cresce tão devagar, eu queria chamar aqui os meninos, primeiro o Rafa, da Vox Capital, o Vitor, da EDP Ventures, e a Carol, da Valor Capital. Obrigado, pessoal, podem vir. Enquanto eu me organizo aqui nas perguntas, vou pedir para vocês irem se apresentando em 10 segundinhos aí, vai lá. Rafael, da Vox, que é uma gestora de investimentos de impacto social e ambiental. Porra, pode ser 20 segundos, se quiser. Não, beleza. Bom, mas acho que o principal motivo da gente estar aqui é essa ampliação da nossa tese há alguns anos, incluindo o pilar ambiental. Eu acho que vai um pouco em linha com o que você trouxe, Pedro. O mercado de investimentos evolui junto com a maturidade do ecossistema, né? Então, eu acho que mais fundos estão olhando para o pilar ambiental há alguns anos, e agora a gente vai ter uma tendência mais forte olhando para Climatex, sem dúvida, nos próximos tempos. E eu venho do mundo de solar, antes de Vox, antes de ser venture capitalist, eu trabalhei no setor um tempo. Então, eu vim, inclusive, com essa missão de trazer um pouquinho essa visão mais ambiental para dentro da tese da gestora, que era mais focada no pilar social. Obrigada. Primeiro, obrigado pelo convite, Pedro. Eu sou a Carolina, sou da Valor. Acho que também a gente veio aqui para dizer que a gente tem começado a fazer um push muito forte para teses de clima. A gente investiu na Solfácil já faz um tempo, mas dentro dessa tese de energia mesmo, não tanto fintech, a gente entrou na Nextron no começo desse ano.
E desde então a gente tem olhado bastante para a tese nesse espaço. A gente vai anunciar também um outro investimento no espaço de clima nos próximos meses. E eu tenho olhado bastante para isso, então acho que vai ser super legal explorar um pouco com vocês. Boa. Prazer, pessoal. Vítor Mascarenhas, da EDP. Eu estou aqui representando as empresas velhas e chatas do setor elétrico. Nós somos orgulhosamente investidores da Clark desde 2020. Nós temos uma operação de CVC global, nós temos cerca de 100 milhões de euros para investir em startups globalmente. Nós aqui no Brasil estamos presentes em toda a cadeia de valor da energia, desde geração, distribuição, comercialização. E muito do que falamos aqui hoje é bastante relevante porque nós acreditamos muito no conceito de inovação aberta e de investir em startups para antecipar muitas tendências que muito foram faladas aqui hoje. Por isso, é um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Boa. Eu vou fazer uma pergunta, primeiro direcionada para a Carol, mas quem quiser responder também pode ficar à vontade. A gente teve essa queda expressiva de investimentos de 2021 versus 2022. Eu queria entender o que está acontecendo com a indústria de Venture Capital e se a indústria de Energy Techs tem alguma coisa de oportunidade nesse contexto novo, que pode ser uma defensibilidade dessa indústria, ou se ela só traz riscos e quais são esses riscos. Não, com certeza. Acho que os números que você mostrou exemplificam um pouco, mas globalmente falando, em VC a gente teve uma redução do último quarto do ano passado para o primeiro desse ano em 20% do total de funding, e o mesmo se repetiu de novo do primeiro para o segundo quarto desse ano. E quando a gente olha para a Latam e Brasil, o movimento foi o mesmo também. Comparando o último quarto com o último quarto do ano passado com o último quarto mais recente, o segundo de 22, a diferença entre investimentos foi de 4 bi para 2,5, então realmente é uma queda bastante drástica. E energia não seguiu esse caminho, falando de Brasil e Latam. E acho que o que a gente conseguiu observar como fundo, olhando assim para essa indústria, foi que, primeiro, a gente tem olhado de forma mais cautelosa para os investimentos e fazendo diligências mais pesadas, pensando mais no sentido de garantir que as empresas estejam preparadas para lidarem com menos capital, com cenários mais adversos, e olhando não só para métricas clássicas, como métricas de eficiência, mas como que essa empresa vai conseguir se alavancar, independente do cenário mundial que acontecer. E o segundo movimento que a gente observou também foi que muitas empresas têm olhado mais para early stage, então fundos que tinham ou um mandato mais aberto, como o caso do General Atlantic ou da Riverwood, mas outros fundos também que não tinham um mandato tão aberto assim, como o caso da Advent, têm feito deals mais cedo, como uma forma também de conseguirem estar expostos em um cenário de valuations muito altos. E pensando um pouco em tese, também tem acontecido um certo move de olhar para setores mais resilientes e que estão, de fato, pensando em mudanças estruturais e não só tão especulativas. Isso que aconteceu com a energia, acho que faz bastante sentido, e a gente acabou entrando em Nextron bem nesse momento, em pensar em uma empresa que estivesse se aproveitando de uma mudança estrutural do setor e que conseguisse se aproveitar dessa demanda crescente que vai acontecer tanto do lado do supply como do lado da demanda, e que vá conseguir sobreviver independente do ciclo que vai acontecer aí de mercado. E, bom, acho que, falando também de climate como um todo, sempre tem esse pé atrás com relação ao setor, se de fato vai conseguir sobreviver, separar também, como você falou, o que é um pouco viagem do que de fato faz sentido. Então, tem rolado, sim, uma diligência mais forte nesse sentido, mas a gente acredita que faz bastante sentido estar exposto tanto à energia como ao climate como um todo, principalmente nesse momento do setor que a gente está. Claro que características como empreendedor, como se o business é saudável, unit economics, vão continuar se mantendo igual sempre, mas acho que essa característica da tese ser mais resiliente tem se mostrado bastante forte para a gente agora. Eu só queria complementar um ponto da Carol, acho que foi ótima a análise, mas acho que o Brasil em si tem tido um crescimento exponencial a nível da Energy Techs, ou seja, há 5 anos atrás, comparado com agora, o número de empresas são muito maiores e são muito melhores.
Ou seja, acho que há uma qualidade e um amadurecimento do ecossistema, a qualidade dos empreendedores, a própria qualidade dos investidores também, que conhecem melhor o mercado. Acho que o setor está muito amadurecido e acho que estes números que o Pedro acabou de mostrar há pouco, o mercado globalmente pode estar com números inferiores, mas acho que o setor de energia vai ter números maiores, porque acho que a agenda regulatória vai colocar uma pressão muito grande a que as próprias empresas se reinventem. E falando um pouco do que nós fazemos, acho que nós precisamos muito de startups para acelerar um pouco a nossa transição para uma empresa muito mais verde, cumprindo todos os nossos objetivos de descarbonização. Ou seja, e acho que com efeitos de guerra, com efeitos de inflação mundial, acho que nós estamos a ver muito as corporações, que acabam por ser os vossos clientes das startups, a terem essa urgência. E essa urgência vai fazer com que eles vão ao mercado à procura de melhores startups, e as startups também estão a ver essa procura no mercado e veem, se eu criar uma solução, eu tenho os corporates todos à minha procura. Por isso acho que os números que o Pedro mostrou vão aumentar nos próximos anos. Acho que ainda existe um risco, como a Carol falou, em termos de valuations altos. Acho que os investidores estão cada vez mais criteriosos nas operações que escolhem, mas acho que, falando puramente do setor de energia, acho que existe um ótimo mix de oferta e procura de startups no Brasil. Acho que o Brasil é dos melhores países a nível mundial para se transformar um pouco, para se ter um papel de liderança na transformação de todo o setor energético, não só pela matriz energética super limpa, pelo facto do próprio Brasil ter uma das maiores economias do mundo. Acho que tem um papel de liderança e relevância muito grande nos próximos tempos. Só um pequeno complemento nesse tópico. Eu acho que 2021 que foi fora da curva demais. Então, quando a gente olha a queda comparado com o ano passado, eu acho que tem que olhar um ciclo, né? E a gente viveu um período de abundância de capital por vários motivos, e muito dele foi para venture capital. E a gente teve em 2021 talvez um cenário de liquidez extrema, estava fácil demais captar, entre aspas, tinha muita gente captando literalmente no PowerPoint de novo, né? O que já não é mais tão habitual no setor. E eu acho que a dinâmica de recuo monetário global, ela tirou um pouco do capital de risco e aí gerou um susto. E aí tem uma parte do setor que está assustada, fala, caramba, está tudo recuando. Mas quem faz venture capital há muito tempo, né? A gente fala, cara, já passamos por isso em 2015, teve gente que passou em 2008, sabe? Tipo assim, em 2000, depois da Bubble Burst lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que venture capital tem essa característica de ser mais de longo prazo e é cíclico. Então, a gente está no recuo, beleza, mas 2022 vai ser maior que 2020, né? Assim, a gente continua na médio prazo, numa crescente, e pela estrutura do setor de venture capital em geral no Brasil, eu acredito muito que isso volta a ser uma curva positiva para os anos depois também. Tira 21 da curva, sabe? Assim como a gente tirou 2020 na pandemia de muitas áreas por causa dos desafios econômicos, eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa em venture capital para analisar mais a longo prazo. Ficando com o microfone aí, Rafa, pergunta para você agora. Acho que todo dia nasce um fundo de impacto novo. E os fundos de impacto, a gente está com a presença aqui da Barney também. Cadê o Luigi? Está aí? Ah lá, Barney está ali. Que é um fundo com teses similares da Vox também. Cada vez captando mais também. A gente tinha um desafio no passado de provar que ESG, em geral, era rentável para o investidor. Como que está sendo o seu limited partner ali? Ele fala assim, cara, bota mais, bota menos, eles estão comprando a ideia de tese de impacto agora? Cara, está ficando melhor, né? Eu acho que ainda, assim, há alguns anos, quando a Vox chegava lá na sala, era, ai, que fofinho, os meninos do impacto social chegaram, né? Assim, tipo, era um pouco isso. Agora, o nosso fundo está com uma TIR de 74%, nosso fundo 2. Então, assim, pô, está no top 10 de todos os fundos de venture capital global. Porque a tese não é que... a gente acha que não é uma coisa casual, assim, não é por sorte, e não é só mérito especificamente do time da Vox. A gente acredita muito na tese. A gente está no Brasil especificamente, mas na América Latina a gente tem desigualdades sociais muito grandes, né? E a gente tem um papel central no futuro climático do país, né? do mundo, como região. Então, qualquer startup que resolve grandes problemas sociais nesse cenário e consegue fazer através de um modelo de negócio rentável e escalável, tem um mercado gigantesco. Né? A gente brinca assim, a gente aqui, né, no Cubo, provavelmente já usa o aplicativo do banco para pagar contas há anos. Mas até no ano pré-pandemia, 65% das contas de luz eram pagas com dinheiro no caixa, e sendo que tem gente que tem que pegar um ônibus para ir para outra cidade para pagar a conta, ou pegar um barco, né, vocês falaram da Amazônia.
O mundo é muito mais complexo na América Latina para certos problemas. Então, a gente aposta que algumas startups que conseguem resolver esses problemas, elas têm esse poder de transformar grandes mercados. E aí a tendência é uma grande rentabilidade. Sem contar que se você resolve um problema, uma dor de um usuário que tem uma dor tão profunda, tão simples, a fidelização é muito grande, né? Então, marcas que conseguem penetrar em camadas sociais mais fortes, mais baixas, tendem a ter uma relação muito forte com os usuários. Então, para a gente, assim, é muito natural pensar na consequência de, se eu aplico toda a metodologia de venture capital específica para essa vertente, o potencial exponencial ele é grande. E, assim, tem alguns exemplos no mundo. A Vox, por sorte, também é uma delas, que tem demonstrado o resultado sem abrir mão né, do resultado financeiro, o resultado de impacto sem abrir mão do resultado financeiro. Então, assim, bem-vindos mais fundos. Talvez eu sonho que daqui a algum tempo a gente não vai mais falar disso de impacto, sabe? É um pouco o que a palestra de gente estava falando. Cara, não dá para falar só do resultado financeiro sem falar de todos os outros e viver com aquela foto da floresta em chamas, mas com o PIB crescendo. E o dia que a gente chegar lá, a gente vai ser só uma casa de investimentos, assim como outra, e tudo bem. Animal. Perguntar para o Vitor aqui. Primeiro, agradecer por pagar meu salário. Graças a você, eu como todos os dias. E aquela família ali toda está sendo alimentada aí com o esforço do nosso trabalho. Brincadeira. Cara, eu queria entender, o Vitor, como vocês perceberam, não é carioca, é português. Eu queria ouvir do Vitor que viu o mercado lá fora e hoje consegue trazer esse raio-x para cá, que é, cara, o que é tendência 2022, o que é tendência 2025, o que é tendência 2040, de coisas que já são realidade lá fora ou ainda não são, que você acha que vai acontecer aqui no Brasil? Eu acho que primeiro há uma diferença fundamental entre investir onde eu investia muito, que era na Europa, e investir no Brasil, que é uma startup que nasce na Europa tem de nascer logo com uma cabeça internacional. Ou seja, uma startup que nasce em Portugal, Espanha, França ou Itália nunca vai ser nada se não sair do próprio país. E a grande diferença é uma startup brasileira pode ser um unicórnio sem nunca sair no Brasil. Acho que essa é uma diferença fundamental. Quando eu cheguei aqui ao Brasil, eu tive de mudar um pouco a minha cabeça, porque eu pensava sempre, não, uma startup tem que sair daqui logo, Brasil, Estados Unidos, América Latina, e não, às vezes há mercados que são enormes no Brasil que uma startup nunca precisa de sair. E acho que essa é uma diferença fundamental que vai existir qualquer que seja o ano, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ou seja, o mindset das startups é diferente muitas vezes na Europa versus Brasil. Acho que Estados Unidos e Brasil acabam por ser bastante similares, ou seja, uma startup que nasce nos Estados Unidos muitas vezes também não precisa necessariamente sair dos Estados Unidos para ser uma empresa enorme. Acho que a nível de tendências, e falando um pouco do tema de hoje de energia, acho que o Brasil tem muito a aprender com outros países a nível da liberalização do setor. Ou seja, por isso é que investimos em vocês também, caso ainda não tenham percebido. Acho que o mundo já caminhou para um mercado livre de energia e o Brasil ainda está a começar a caminhar. A semana passada saiu a liberalização para alta tensão para todos os clientes do Grupo A, que é uma realidade que já existe há décadas nos restantes países. Por isso acho que o Brasil pode muito aprender com outras geografias o que é que foi feito, o que é que foi bem feito e o que é que foi mal feito, quais é que foram as startups, e deram o exemplo da Octopus também no Reino Unido, que conseguiu bater de frente contra as grandes empresas de energia nesse país. Acho que existem algumas tendências, eu só queria focar em duas que eu acho que vão ser focais para o mundo inteiro e transversais a qualquer geografia, que é a geração distribuída, principalmente solar, e temas de descarbonização. Ou seja, todas as empresas, principalmente empresas como a nossa do setor elétrico, estão a caminhar para ter uma matriz energética 100% verde. Agora, quando se vê com preços de energia lá fora que cresceram 400% nos últimos 6 meses, claro que já estão a ser ligadas muitas centrais a carvão. Agora, isso não é o futuro. E muitas vezes acho que o futuro globalmente passa por criar novos modelos de negócio para que o cliente, quer seja pessoa física, pessoa jurídica, tenha acesso à energia renovável nas suas casas ou na sua empresa. Por isso acho que isso é uma realidade que vai acontecer nas próximas décadas, e as startups estão desenvolvendo soluções para esse mercado. Acho que o segundo ponto da descarbonização, acho que é muito focado no que hoje ainda no Brasil é um mercado voluntário, que é todo o tema de carbono, de geração e comercialização de créditos de carbono, que lá fora já é um mercado bastante regulado.
Acho que o Brasil está um pouco ainda atrás comparado com outras geografias, porque o mercado aqui ainda é voluntário, mas o Brasil pode passar com um pequeno salto para ser o maior país no mundo inteiro. Porquê? Porque o Brasil tem capacidade de ser o maior gerador de créditos de carbono do mundo, que mais nenhum outro país tem. Por isso acho que são duas tendências que necessariamente vão ocorrer, pode ser daqui a 2 anos, pode ser daqui a 5 ou daqui a 10 anos, e que necessariamente o Brasil vai ter um papel relevante, e as startups que estão a nascer aqui nacionais podem ter um papel relevante e crescerem internacionalmente. Acho que essas são as duas principais tendências que nós vemos e que estão parte das nossas prioridades de investimento, e acho que todo o tema do mercado livre que vocês na Clark estão a trabalhar todos os dias, acho que é uma terceira realidade com que vocês já podem aprender com outras geografias. Por isso eu diria geração distribuída, descarbonização e mercado livre. Acho que são 3 tendências que vão ser globais, onde o Brasil pode ter um papel muito relevante e ser inclusive líderes mundiais nesses 3 pontos. Animal. Carol, o que vocês viram nos investimentos de Nextron e Valor? Quais são os pontos que fizeram vocês tirarem o dinheiro do bolso aí? Tá, boa pergunta. Acho que até ia complementar o que o Vitor falou. Na Valor, a gente tem olhado muito para investimentos que se aproveitem de um momento da regulação que faça sentido. E a gente viu muito isso na Nextron. Acho que foi o principal motivo dessa janela regulatória, especificamente esse ano, que fazia muito sentido estar dentro e fechar muito contrato, principalmente do lado do supply, para garantir uma base bem forte ali. Então, acho que esse seria o grande diferencial. O segundo, com certeza, o lado ESG. Na Valor, a gente tem feito um push muito grande para entrar em deals mais voltados para ESG, seja pensando em impacto no futuro, seja pensando, de fato, em ESG mesmo como algo mais imediato. E o terceiro foi a parte tech, que eu acho que, para a gente, é algo muito forte. Então, tem que ser uma empresa que tenha um viés tech muito forte. E claro, os outros atributos de um investimento de sempre, unit economics, time, etc. Mas eu diria que principalmente esses 3 foram o que fizeram a gente estar bem seguro do investimento e estar muito próximo deles também como forma de cada vez mais aumentar esse lado de energia do fundo. Incrível. Acho que minha pergunta aqui para o Rafa, eu conheço o Rafa desde que ele entrou na Vox. E o Rafa já tentou fazer uma tese Clark lá dentro. E aí eu fico brincando com ele que cara, a Vox é o primeiro fundo que fala de energia e nunca fez uma porra de um deal em energia. O que vocês estão esperando, o que vocês estão analisando como critérios para entrar na tese energia? Eu sei que você entrou na Vox como um dos mandatos de olhar para esse tema. Então, quais são as variáveis que você está procurando para fazer o primeiro deal da Vox em energia? Cara, a gente tem... Na verdade, a energia ela se desdobra em 2 teses, né? Mas a principal tese nossa é viabilizar a transição para uma matriz energética de baixo carbono na região. E vocês não estavam com a tese nessa linha ainda quando a gente conversou. É verdade. O resumo é esse. Assim, eu acho que a gente conversou já com várias empresas que estão aqui. Tem deals que, talvez por timing da tese mesmo da Vox, acabaram não acontecendo. Mas é muito central na nossa estratégia. Inclusive, nosso próximo fundo vai ser 100% voltado para clima. E energia é muito central nessa agenda toda. Tá? Então, assim, eu acho que é uma questão de pouco tempo e de casar a oportunidade certa, né, de timing do fundo e timing das investidas, porque tem várias, inclusive aqui na sala, que a gente apoia muito, torce para dar certo. Se couber um cheque ainda, vamos conversar em alguma outra rodada, né? Mas assim, acho que o setor são poucas ainda, infelizmente, né, como você mesmo falou, ou felizmente para a gente, então a gente torce para ter novas oportunidades em breve, assim. Mas a tese está madura. Eu acho que a gente está super aberto a conversar com todo mundo do setor. Acho que foi muito uma questão de timing, assim, de não encaixar o momento da nossa tese, do fundo está com capital para investimento e dentro de uma rodada competitiva que fizesse sentido. Ano passado as rodadas foram super rápidas também, né, de algumas assim e bem grandes, assim, então isso talvez tenha dificultado um pouquinho. Tem uma segunda tese que é mais difícil, que é a tese de acesso à energia, né? Acessibilidade. Então, assim, tem fundos de impacto que olham para a África, assim, de eletrificação, literalmente conectar casas na energia. Graças a Deus, no Brasil, a gente não tem esse desafio tão fortemente, mas tem a tese de transformar, de fazer da energia um bem mais barato. E as famílias, né, com menor renda, nas famílias de menor renda, o custo da energia impacta mais dentro do salário, né, dentro
da renda média familiar. Então, startups que viabilizem reduzir esse percentual especificamente na base da pirâmide, a gente ainda não conheceu muitas. Tá? Então, eu acho que é um próximo passo, uma evolução, e também curiosíssimos aí para conhecer as próximas. Boa, pessoal. Para a gente respeitar o horário e fechar com um pouco atraso, né? Eu queria fazer uma pergunta final para todos, começando pelo Vitor aqui, que foi o último. Acho que a gente viveu eras de investimento de venture capital onde o segredo era copiar outros países, né? Então, cara, tudo que a gente fazia no Brasil era copy and paste, né? Então, ia lá fora, o cara ia lá na Austrália, copiava o negócio, trazia para cá, ia para os Estados Unidos, blá, blá, blá. Naturalmente, a gente está vivendo ainda um momento esse na energia. Então, a gente ainda tem esse desafio de trazer coisas de fora para cá. Mas eu levanto muito uma bandeira de que o Brasil vai ser o berço das inovações do setor elétrico mundial. Assim. Em algum momento, não muito distante, e isso já vem acontecendo, o pessoal da Colômbia está aqui, a gente ajudou os meninos a entrarem aqui no Brasil. Isso já está começando a acontecer. Acho que as coisas que a gente está fazendo aqui já são espelho para outras empresas de outros países virem fazer o que a gente está fazendo aqui para levar para lá também. Então, eu queria saber de vocês se vocês acreditam que o Brasil vai ser o berço das inovações da área de techs no mundo. Assim. Eu acho que o Brasil tem tudo para isso. Ou seja, acho que a questão dos aprendizados com outros países, acho que se calhar outros países estavam à frente do tempo, ou seja, se calhar foram boas startups de energia que foram criadas, mas o mercado ainda não estava lá. Acho que hoje em dia já existe um compromisso global, quer seja em haver economias de baixo carbono, quer ser a temperatura diminuir até 2050, todos os países assinarem um compromisso. Ou seja, se calhar esse compromisso não existia há 10 e há 15 anos atrás. Por isso acho que hoje energia está na boca de todas as famílias, de todas as empresas. Ou seja, toda a gente estamos a ver a catástrofe que está a acontecer na Europa com racionamentos de energia e de luz e de gás. Felizmente o Brasil não tem essa realidade ainda. Mas acho que existe uma urgência muito grande em criar soluções inovadoras para o setor. E isso, obviamente, vai fomentar um apetite enorme para as startups criarem novas soluções. O Brasil, que ainda é um mercado relativamente pouco maduro de energia comparado com outras geografias, tem um potencial muito maior de se adaptar às novas tecnologias e novos modelos de negócio mais rapidamente. E por isso as startups vão ter um papel muito relevante porque são mais rápidas, mais ágeis a criar esses modelos, que se adaptam mais rapidamente às mudanças regulatórias. Por isso acho que o Brasil tem tudo para aprender com o que foi bem feito e mal feito noutros países e está no momento certo, na hora certa, para transformar o próprio setor, que está a ser transformado pela ANEEL, mas também as próprias startups trilharem um pouco o caminho e oferecerem para os clientes soluções que realmente vão trazer benefícios a longo prazo para atingir a sustentabilidade e, de certa forma, tornar este mundo um pouco mais verde. Acho que eu vou roubar algumas frases do Vitor. A primeira é que, com certeza, o Brasil é um mercado que, por si só, é suficiente. Então, eu vejo muito que, uma vez que a regulamentação e o mercado estiver pronto para isso, o resto vai vir tranquilamente. Então, eu acredito muito, sim, no setor de energia, além de que as condições naturais do Brasil são completamente favoráveis para isso. E, principalmente, falando de descarbonização, né? Não só teses de energia clássicas. Então, com certeza, acho que tem muito aí o que acontecer no Brasil e o potencial é gigantesco. Complementando um pouquinho, eu vejo assim, o mercado que ele é regulado e além do seu tempo natural, ele acaba criando uma barreira artificial para a evolução tecnológica e inclusive, ele atrasa a adoção de padrões de consumo novos, que são dois dos principais disruptores quando a gente olha para o capital de risco, né? O que gera um negócio exponencial? Geralmente tem tecnologia por trás e mudança em padrão de consumo. Então, o mercado que ele segura a regulação por muito tempo, você já antecipou a curva de adoção, então o público já entende mais, talvez, já quer mais, já aprendeu com outros, né? Com Open Finance, com Open Health. A gente vai conseguir, eu acho que, ter um salto rápido em energia por causa dessa demora. A oportunidade que aparece é, quando você tira a barreira, você reembaralhou o baralho, né? E aí, porque hoje quem está no mercado, talvez está um pouco acomodado para atender o consumidor, não tem a mesma necessidade, a mesma velocidade, o mesmo apetite para criar tanta inovação, por isso que trazem
né, empresas como a EDP fazem iniciativas de manter a inovação por perto ali, porque eles sabem, né? E eles vão estar aqui também, né, no próximo passo. Mas abre espaço para novos entrantes, né? O que em mercados que vão respeitando uma evolução um pouco mais lenta, fica um pouco mais difícil. Você buscar clientes num mercado altamente competitivo, onde todo mundo se equipara tecnologicamente, em termos de custo de atendimento, etc., ao mesmo tempo. Então, eu acho que o Brasil tem essa oportunidade. Quando as barreiras tecnológicas vão se abrindo, tem um momento ali de entrada, né, para novos entrantes crescerem de uma forma mais rápida do que os concorrentes que são mais lentos, naturalmente. E aí, nesse reembaralhar de cartas, eu acho que tem oportunidade para novas tecnologias crescerem com mais facilidade. Bom, queria agradecer os três aqui. Sou grandes amigos, né? Então é bom tê-los por perto. E debatendo energia, que é um negócio que há 1 ano, 2 anos atrás era muito difícil. Então, cara, conversando com outras empresas do setor, a gente fala, né? A gente ficou 3 anos explicando o que é quilowatt-hora para investidor, assim. E agora o debate está profundo, né? Está de alto nível. Eu acho que agora os fundos estão preparados para construir teses de energia, mas eu entendo também que tem um rito de aprendizado que demora. A gente está falando de um mercado super denso, que nem quem está nele, né? Que nem eu acho que Putz, esqueci o nome do moleque. O cara da Timos, o Viana. Que nem o Viana falou, nem mesmo quem está no setor entende profundamente todas as coisas. Assim. Então, é um mercado super complexo. E acho que minha mensagem final sobre a minha própria pergunta, acho que cara, o Brasil tem vocação para energia elétrica, assim. Acho que é o tema um dos temas que a gente mais domina. E a gente só não destravou ele aí, igual o Rafa falou, porque a gente tem um teto de vidro regulatório que a gente vai quebrar. E a gente já está quebrando ele devagarzinho. Puta, é difícil, mas a gente quebra. E com pouco dinheiro a gente já consegue fazer. Imagina quando tiver mais gente como vocês colocando capital nesse setor. Então a gente vai transformar essa indústria sim e está só começando. Obrigado, viu, pessoal?